Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite. Hoje aqui no Trilhando Carreiras, o assunto é medicina, né? Nós teremos aqui o Dr. Érico Cantanhede, cirurgião, que vai nos contar um pouquinho sobre sua trajetória, sobre sua história com a medicina, tá? Vamos só esperar o pessoal aqui começar a entrar. Quem for entrando já vai ali apertando o coraçãozinho. Isso, que é para o Instagram mandar notificação para os amigos, isso. Olá, boa noite. Boa noite, tudo bem, Luciana? Como é que você está? Ué, tudo bem, graças a Deus. Eu já ia lhe falar isso. Se eu descer um pouquinho a sua câmera, Tá bom? Melhorou? melhorou, melhorou muito. Ok? Ok. Tá me vendo e ouvindo bem, doutor Érico? Tô sim, tudo tranquilo. Ótimo. Então, doutor Érico, eu estava falando aqui sobre a sua profissão, que hoje nosso assunto é medicina, né? Você vai contar para a gente um Sim. pouquinho da sua trajetória, né? Apesar do nosso tempo ser limitado, o vídeo vai ficar aqui no IGTV. Quem puder ou quem quiser deixar para assistir depois vai estar disponibilizado aqui no Instagram, tá? E eu queria que o senhor me contasse um pouquinho, doutor Érico, por que a medicina? Bem, em primeiro lugar, eu gostaria muito de agradecer a lembrança do nosso nome para essa conversa, desse bate-papo, que eu acredito que vai ser fundamental para os jovens, principalmente, entenderem como é a medicina, como é o dia a dia do médico, né? Então, eu sou natural de Pedreiras, Maranhão, tenho 47 anos de idade. Então, desde criança, eu quis ser médico. Ou seja, eu acredito que eu nasci com esse dom, com essa vocação de ser médico. É a Faz primeira sim. vez que eu me lembro, com 5 anos de idade, né? 5 anos de idade, eu lembro que eu estava no Hospital Português, e aí eu lembro que eu entrei lá no Hospital Português, que foi visitar alguém, né? E aí eu lembro que eu entrei numa enfermaria e comecei a conversar com uma senhora que estava internada, né? Então, meus pais acharam muito interessante, bem legal isso, né? E eu sempre tive essa vocação, sempre gostei de estar em hospital, de ajudar as pessoas, né? E é o que falta hoje muito essa questão da vocação. Eu acho que é importante a gente dissecar o máximo possível para as pessoas entenderem a questão da medicina na atualidade. Sim. Então, o senhor escolheu ser médico desde criança. Tá na missão desde então. Exatamente. Desde criança eu me senti numa missão, como se fosse chamado por Deus mesmo, né? Para poder, desde do momento que eu me entendo por gente, abraçar essa profissão que eu amo de coração mesmo. É algo incondicional, o meu amor pela medicina. Doutor Érico, fala pra gente sobre sua vida acadêmica. Quanto tempo de curso, né? Tanto entre a formação medicina quanto a sua especialização. Bem, eu sou especializado em cirurgia geral. Recentemente recebi o título de especialista do Colégio Brasileiro de Cirurgia, que é a principal entidade médica da América Latina. Então, foi fundamental até por uma questão de relacionamento, tá certo? Dentro da classe médica, as pessoas notarem isso, como foi importante receber esse título, né? Eu sou cirurgião geral, estou no mercado de trabalho já há 18 anos, tenho 22 anos de formado, vou fazer agora em outubro 22 anos de formado, né? E comecei a medicina, não passei no meu primeiro vestibular, acho que é importante ter essa ideia, ou seja, eu não desisti, sempre tive essa vocação, tive essa vontade de entrar, né? Mas aí eu entrei no momento certo, ou seja, no momento que Deus permitiu que eu entrasse. Mas eu não passei no meu primeiro vestibular, eu passei depois para medicina veterinária, no meio do ano, e depois eu entrei para medicina humana. Sim. Em quanto tempo, doutor Érico, de curso? Eu vou fazer em outubro 22 anos de formado. Eu passei 6 anos, né? A graduação de medicina são 6 anos, é a mais longa graduação. 6 anos, e você tem que fazer uma residência depois, uma residência no caso,
dura, em média, 2 a 3 anos. Uma residência, no caso, a minha residência de cirurgia geral durou 3 anos. E se você quiser fazer uma subespecialidade, você tem que passar mais 2 ou 3 anos fazendo. Isso fora o mestrado e o doutorado, que são importantes também. Então, a graduação é bem longa. E o estudante de medicina é um estudante profissional. Por quê? Ele estuda de manhã e de tarde no curso, na faculdade, e à noite ele tem que estudar em casa os assuntos que foram desenvolvidos. Então é um curso full time, né, doutor Hélio? Você vai, durante esses 8, 10 anos, que é mais ou menos o que vai levar, né? É full time. Exatamente. Então, de manhã e de tarde na faculdade e à noite em casa estudando. No final de semana também, né, estudar, né, com certeza é importante você estar se reciclando. Até hoje eu estudo, graças a Deus, né? Então, é um curso que você nunca deixa de estudar. Você tem que se atualizar sempre, senão a medicina ela evolui muito rápido. Então, quando ela evolui muito rápido, ela pode, de certa forma, engolir o profissional no mercado de trabalho se ele não ficar se atualizando. Certo. E qual foi a maior dificuldade que o senhor encontrou, doutor Érico, tanto nesse período de formação, né, quanto depois já exercendo a medicina? As dificuldades, elas sempre surgem, principalmente durante o curso. Hoje em dia, nós temos a internet, que ajuda muito, né? Então, você baixa livros online, você consegue estudar pelo celular. Na nossa época, não tinha isso. A gente estudava por xerox dos livros. E os livros eram muito caros, eles são muito caros. Então, a gente estudava por xerox. E tinha uma amiga minha de turma, Ricarda Goretti, né, que ela escrevia tudo que o professor dizia. Então, ela escrevia tudo, depois a gente tirava xerox do que ela escrevia. Hoje em dia, ela é pediatra lá em Tuntum. E minha esposa também, ela também escrevia muito rápido, então a gente acabou pegando as aulas dela também. Em relação às dificuldades, depois que eu me formei, principalmente, a gente encontra muita dificuldade na residência médica, durante a pós-graduação. Ou seja, é muito cansativo, é uma atividade, digamos, quase espartana, ou seja, o residente ele tem que aproveitar aquele momento que ele está aprendendo para se dedicar ao máximo. Então, muitas vezes, chega a exaustão física e mental em consequência de uma carga horária, em consequência de plantões, mas que é útil, porque é na residência que o indivíduo é observado pelos médicos mais antigos e que vão entrar no mercado profissional depois da residência de cabeça erguida, reconhecido pelos professores. É muito importante também. Mas as dificuldades a nível de mercado profissional, principalmente para quem trabalha no SUS, são as condições de trabalho, que muitas vezes são desumanas, as condições ofertadas para o paciente também, muitas vezes são desumanas. A gente tem um serviço público que deixa a desejar, e muito. Então, muitos profissionais se frustram. Eles chegam a se frustrar por conta desanimar por conta, muitas vezes, dessas condições de trabalho que o médico enfrenta. A dura realidade. Outra coisa também que é importante, quem quer fazer medicina, é não pensar no dinheiro. Ou seja, às vezes a pessoa quer fazer medicina porque médico é rico, vou enricar com a medicina. Então, pode tirar o cavalinho da chuva, porque não é mais assim. Ou seja, cada vez mais o valor dos plantões diminui, cada vez mais o governo, tanto estadual quanto municipal, federal, eles não valorizam a profissão médica. E aí, aquele indivíduo que achar que vai fazer medicina para enricar, ele pode tirar o cavalinho da chuva, porque não está mais assim. É muito difícil você conseguir manter o seu nível profissional por conta de medidas catastróficas que são sendo tomadas, principalmente pelo governo do estado aqui no Maranhão. Complicado. E, doutor Érico, em algum momento durante esses 22 anos, o senhor pensou em mudar de profissão? Se arrependeu de ter escolhido a medicina? Não. Na verdade, como eu falei, eu sou médico porque eu gosto. Eu gosto de cuidar das pessoas. Eu gosto. É algo assim que
é quase inexplicável você pegar um paciente grave, muitas vezes à beira da morte mesmo, tá? E você conseguir dar uma segunda chance para ele, uma segunda ou mesmo até uma terceira chance, como a gente observa com uma certa frequência. Então, é muito gratificante. Eu nunca pensei em fazer nada, além de medicina. Eu também sou empresário, sou dono de uma clínica, né? Então a gente teve que se qualificar para isso, né? Então, cada vez mais estudando. Mas de 2 anos para cá, pensei em entrar na política partidária, ou seja, uma outra profissão, né, de política que eu estou pensando. Repita, por favor, a última parte, porque travou, a gente não conseguiu entender. Tá. Então, além da medicina, eu sou empresário, tá? Sou dono de uma clínica com mais 5 sócios. A gente tem que estudar também para poder saber gerir nossos negócios. É importante que o médico, desde a sua formação, ele tenha gerenciamento financeiro das suas despesas. É muito importante. E a outra profissão que eu nunca pensei, nunca havia pensado em exercer, mas aí depende do voto popular, eu nunca pensei em entrar na política, mas de 2 anos para cá, eu pensei seriamente, recebi o apoio da minha esposa, da minha família, e estou como pré-candidato. Ou seja, seria uma outra profissão, mas eu nunca largaria de ser médico, porque é algo inexplicável. Você conseguir ser um instrumento de Deus na manutenção da vida. Não tem dinheiro que pague isso. Isso é uma coisa de que aí que vem a vocação. Você nasce com aquele dom de querer ser médico. A gente vê também que para ser médico é empatia, né, doutor Hélio? É saber se colocar no lugar do outro, é ver aquela situação ali e tentar a todo custo remediar. Exatamente. Na verdade, ser médico é uma atitude cristã, como você falou. É aquela situação em que você não gostaria que você estivesse, ou que seu pai, sua mãe, seus filhos, seus amigos, seus parentes se encontram. Então, é aquela situação em que você fica muito frustrado em alguns momentos de você perder um paciente porque às vezes não tem um respirador para esse paciente, o centro cirúrgico está cheio para poder operar esse paciente, o paciente complica e morre. Então, a gente precisa, de fato, resgatar isso, essa atitude cristã nas nossas vidas, e principalmente quem pensa em fazer medicina. Porque, na minha concepção pessoal, o médico é um instrumento de Deus na manutenção da vida humana. Isso aí é algo que eu sempre falo para meus alunos isso, tenho vários alunos que hoje em dia são meus amigos, e a gente sempre cobra isso deles. Olha, como é que você está? Como é que está o relacionamento médico-paciente? Sempre conversa sobre isso. Outro fato também que é importante, os mais jovens que querem fazer medicina, eles terem em mente que a medicina ela está sendo cada vez mais desvalorizada. Mas a partir do momento que você se torna um bom profissional, você consegue reverter muito esse processo, porque as pessoas vão fazer medicina, tá certo? Vão se valorizar e assim vão conseguir um êxito profissional com o tempo. E outra coisa, o médico, ele muitas vezes é o professor, tá? O médico muitas vezes ele está dentro do aluno de uma forma ou de outra. O que nós temos que fazer? Lapidar este aluno e aí transformar essa lapidação em algo positivo. A base da medicina, na minha concepção, além de se dar a questão do cristianismo envolvido, é a formação familiar que a pessoa tem. Porque isso envolve caráter, né? Envolve valores familiares para a pessoa ser um bom médico. Se você não tiver isso no berço da sua família, é muito complicado, porque às vezes você vai levar isso para o seu dia a dia e não vai conseguir fazer algo digno para a profissão. Certo. Isso até já entrou aí, eu ia lhe perguntar, o que o senhor julga necessário para ser um bom médico? Como? Características necessárias, na sua opinião, para ser um bom médico. Olha, primeiro é empatia. Eu acho que nós temos que ter empatia para com o ser humano. E aquela situação de ver aquela pessoa como você gostaria de ser visto. É questão de ser atencioso, né? Você manter uma boa aparência,
importante também, tá? No sentido, aparência física mesmo, a questão emocional, você tem que trabalhar muito bem isso. Existe na medicina, o profissional médico, ele é o profissional que mais tem a chamada síndrome de burnout. O que é síndrome de burnout? É o estresse extremo que o médico, ele muitas vezes é levado. Então, sendo bem sincero, eu já tive síndrome de burnout, com 34, 35 anos, de tanto trabalhar, né, nas emergências, consultório, fazendo cirurgia, eu tive um desgaste emocional muito grande. Então, nesse momento eu precisei de ajuda, no sentido, me afastei um pouco, revi alguns conceitos, né? E aí, graças a Deus, eu consegui reverter essa situação. É uma situação muito comum, e principalmente quem lida diretamente com a vida. Especialidades como terapia intensiva, como cirurgia geral, cirurgia do trauma, são profissionais que às vezes dão muito plantão, viram noite trabalhando, então isso repercute muito no seu dia a dia. Isso pode levar a um caso de estresse extremo e pode prejudicar a sua saúde, tanto física quanto emocional. Certo. Doutor Érico, cita para a gente, por favor, um momento que lhe marcou positivamente durante todos esses anos de medicina. Acho que, principalmente de uma forma positiva, é o apoio da minha família. Né? É importantíssimo você ter o apoio da sua família em tudo na sua vida, na verdade, não só como médico. E, principalmente, quando a gente vê os resultados aparecendo. Ver pacientes que você conseguiu operar, no meu caso, fazer cirurgias nesses pacientes, e eles conseguiram ter uma segunda chance. Eu sempre digo, nós somos só um instrumento de Deus. Não é hipocrisia, nem demagogia, é o que eu sinto. Né? Falando de uma forma bem assim, até espiritual mesmo. Quantas vezes eu já senti minha mão sendo tocada numa cirurgia? Entendeu? É muito assim, é um sincronismo com Deus que é algo inabalável. Né? Então, a gente, quando está fazendo cirurgia, várias vezes, algumas vezes eu senti mesmo, assim, nos momentos mais difíceis que eu estava operando, a minha mão ser tocada. Então, ser conduzida. Toda cirurgia que eu entro, eu faço uma oração. Pode ser no serviço público, pode ser no particular, no privado mesmo, mas eu faço uma oração. Me coloco como instrumento de Deus. Então, isso aí é algo muito positivo, você conseguir ver os resultados, seus resultados, em pessoas que muitas vezes você não conhece e que acabam, muitas vezes, depois se tornando seus amigos. Eu tenho vários pacientes que eu operei, né, não vou citar nomes aqui, mas se eles estiverem assistindo, eles vão saber do que eu estou falando, que se tornaram amigos mesmo, quase irmãos. Então, isso é realmente algo divino, algo espiritual. Vale a pena passar por essa experiência. E um momento que lhe marcou negativamente, doutor, nesses anos? Negativamente, Viu, principalmente as condições que o médico trabalha, a valorização profissional, né? Então, muitos processos contra médico que muitas vezes não faz sentido, não tem sentido algum. O médico muitas vezes é vítima também. Eu fui conselheiro do CRM durante 10 anos, 5 mandatos, só para você ter uma ideia. Então, eu peguei muito processo contra médico que o médico foi envolvido naquilo ali. Então, imagina só, o indivíduo está tentando fazer a sua parte, né? Tentando dar uma qualidade de vida para aquela pessoa, não consegue obter os resultados esperados, né? O que acontece? Como? Eu não consegui lhe entender. Eu só consegui entender até a parte do CRM. Após isso, travou. Você pode repetir? Posso, com certeza. Então, eu fui conselheiro durante 10 anos do CRM, né? Então, muitas vezes, a gente observava que haviam processos contra médicos que não era para aquele indivíduo ser processado, em nenhum momento. Ele era vítima da situação. Então, isso causa também um estresse muito grande, muito negativo para o profissional. Então, eu vivenciei muito isso quando eu era conselheiro e
sindicante, tinha que conversar com o médico e a gente via que ele não tinha culpa, mas era um desgaste emocional muito grande. Então, a questão da negatividade, hoje em dia, é basicamente a forma de relação que estão se tornando cada vez mais, até certo tanto abusivo, por conta de convênios, por conta de alguns pacientes que às vezes são mal intencionados mesmo, e às vezes eles apelam, né? Isso é muito triste. Mas assim, o positivo suplanta em muito o negativo. Aí eu quero que o senhor me faça um resumo para os meninos, para os adolescentes que estão pensando agora em entrar para a medicina, né? Qual é o conselho que o senhor dá? Bom, primeiro, lembrar que o vestibular de medicina é o mais difícil de entrar. Então, o indivíduo que quer fazer medicina, ele tem que ser um estudante diferenciado. Ou seja, ele tem que estudar muito para entrar no curso de medicina, né? Segundo, ele tem que entender que ele vai ser um estudante profissional. Ele vai ter os momentos dele de lazer com a família, com o namorado e tal, mas ele tem que entender que ele é um estudante profissional. Ou seja, ele tem que estudar muito, tem que se dedicar. Porque hoje eu lembro muito bem dos meus bons alunos, dos alunos brilhantes que passaram por mim, que hoje são meus amigos. Mas eu lembro também dos meus alunos ruins por algum motivo. Então a gente acaba que lembra desses alunos. Mas por quê? Porque de repente eles não tinham algo fundamental que é a vocação. Eu estava conversando segunda-feira com o Dr. Galvão. O Dr. Galvão, ele é uma das maiores referências em cirurgia bariátrica e endoscopia bariátrica do Brasil. Ele veio ministrar um curso aqui, né? E aí, conversando com ele, e ele falou: Érico, o que mais falta hoje em dia para o médico é a vocação de ser médico. E isso me marcou, porque é algo que eu acredito também. E aí vamos voltar para aquela primeira fase da conversa. As pessoas, alguns entram na medicina com a intenção de ganhar dinheiro. E o dinheiro, ele é consequência do seu trabalho. O dinheiro é consequência dos seus plantões, entendeu? Do que você vai produzir. É uma concorrência muito desleal, a gente não tem a dúvida disso, mas o indivíduo que entrar na medicina pensar em simplesmente só ganhar dinheiro, é melhor ele fazer outra coisa, fazer gestão de finanças, fazer economia, entendeu? Porque não é bem assim. Travou novamente. Oi? Oi, doutor. Oi, deu uma travada aqui novamente. Doutor Érico, então, eu queria muito, muito lhe agradecer por ter participado, né, desse nosso bate-papo. O intuito do Trilhando Carreiras é exatamente esse, que os profissionais nos contem, né, e tirem as dúvidas, porque a gente vê hoje, principalmente assim, os profissionais da saúde que já passaram por aqui, falam muito o que o senhor acabou de dizer. Quem entra na área de saúde focado só em dinheiro, é melhor mudar de profissão, porque saúde é vocação. Assim como as demais carreiras, né? Mas principalmente a gente cita a saúde por estar cuidando com vidas. Então, né, se o intuito é só financeiro, ele acaba se tornando um profissional frustrado, muitas vezes, né? Exatamente. E isso vai refletir no cliente, no trato dele com o cliente. Exatamente. Então, nós precisamos, até como professores, resgatar essa relação médico-paciente de uma forma salutar, de uma forma digna tanto para o paciente quanto para o médico. Então, isso também envolve muito, como eu falei, as condições de trabalho. Às vezes você chega no hospital e não tem nada para você fazer. Então, isso dá uma frustração, uma angústia. Só para dar umas informações em relação à medicina, não é para desestimular ninguém, tá? Não é para desestimular ninguém. Mas é a realidade, né, médico, não é a verdade, tá? Eu digo porque
A gente trabalha também em entidades médicas, a gente sabe disso, acompanha o trabalho das entidades médicas. O profissional médico é um dos que mais tem problemas com depressão, né, tentativa de suicídio. Então, suicídios entre estudantes de medicina é muito elevado, a quantidade. Os casos são muito relevantes. Problemas com álcool, com drogas. Então, é uma classe muito sujeita a isso. É a classe de profissional liberal que mais se divorcia, para você ter uma ideia. E o senhor atribui a quê? Oi, o senhor está me Oi? ouvindo? Estou ouvindo, sim. Então, quem vai entrar para a medicina tem que ter isso em mente. Tem que trabalhar muito bem, né, a mente e o espírito, para poder se proteger também, né, das coisas que vão acontecer durante a profissão. Certo? Certo. Doutor Érico, então, mais uma vez, muito obrigada mesmo, né, por se dispor a vir aqui conversar com a gente. Eu vou deixar aqui marcado o seu Insta, né, vai estar ali para as Ok. pessoas lhe seguirem também, e eu lhe agradeço muito. Eu sempre digo algo importante. Toda vez que nós conversamos sobre um tema, é uma terapia. Com Ou certeza. seja, eu conversando com você aqui, né, com todos que estão assistindo nesse momento, nessa live, a gente acaba fazendo uma terapia. Então a gente sai mais leve, a gente sai mais feliz, assim, pô, que bom que eu falei tudo aquilo ali que eu estava pensando, né? Eu espero que as pessoas tenham compreendido tudo que nós falamos aqui, porque, na verdade, talvez a maior intenção minha e sua é formar bons profissionais nas suas áreas específicas. Eu acho que isso aí é algo impagável e que é a função primordial de um professor, de um educador. Tá bom, doutor Érico, é isso aí. Boa noite, muito obrigada. Eu que agradeço. A honra foi minha. Tudo de bom. Obrigada, doutor Érico.